Olá, 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 tudo bem com vocês? Esse é o primeiro vídeo aqui de uma série de vídeos que vamos fazer nesse canal do YouTube. Esse é um canal que a gente já deixou ativo desde o início, quando começamos a trabalhar nessa área, né, da terapia, dos terapeutas da TRG, nos nossos atendimentos. E quando a gente implantou todas as redes sociais, YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, que eram canais profissionais, esse aqui também foi feito junto com os outros, porém ele ficou um pouco inativo. E agora, nesse momento, sentimos a necessidade de colocar isso daqui para funcionar de uma forma mais ativa, né? Mais frequente, com conteúdos que vão desde o interesse dos terapeutas da TRG, a terapeutas que atuam em outras áreas, né? Holística, psicanálise, ou você que gosta de conhecimento sobre comportamento humano, sobre as dores emocionais, as feridas emocionais, que leva as pessoas a terem algumas atitudes, comportamentos e situações desconfortáveis nas suas vidas, enfim, conhecimento sobre o comportamento humano. Eu sou Rose Andrade, Master Terapeuta, atuando nessa área já há 2 anos, e neste ano passado, de 2025, trouxemos para o funcionamento a comunidade ativa dos terapeutas da TRG. Com essa atividade feita com os terapeutas, nasceu a necessidade de produzir muitos conteúdos, porque vemos a necessidade acontecendo todos os dias. Através deste canal aqui, vamos colocar todas as informações que todos os terapeutas, como eu disse, de qualquer área, podem usufruir delas, podem se aproveitar desse conhecimento que vai ser compartilhado aqui neste canal. O nosso canal, Terapeuta em Pauta, tem esse propósito. Propósito do ritmo de atendimento, do convívio diário do terapeuta com o seu cliente, das dúvidas que surgem, de algum tipo de insegurança e questões mesmo que fomos percebendo no andar aí da carruagem, em participação de muitos grupos, convívio com muitos colegas, nos nossos próprios atendimentos. Terapeuta em Pauta hoje, nesse vídeo inaugural, traz um tema. O tema é a postura do terapeuta. O que significa essa questão da postura? Quando nós colocamos uma profissão em atividade, seja qual for ela, é necessário saber como é o comportamento do profissional diante tanto da sociedade quanto dos seus futuros clientes, como também em relação a si mesmo, a imagem que você quer que as pessoas tenham de você. Mas não uma imagem construída, uma imagem fictícia. A imagem que transmite às pessoas o profissional que você é. O desejo que você tem de exercer aquilo, aquela atividade que você escolheu com excelência. E para você fazer isso, você tem que ter um desenvolvimento pessoal acontecendo antes. O que é esse desenvolvimento pessoal de uma profissão, de um profissional que entra numa área de atuação? É como você se dirige às pessoas, como você se comporta fisicamente, como você se veste, como você se dirige à rede social, né? Que você... Hoje nós sabemos que se você não tem uma rede social, você não tem um canal de transmissão do seu nicho profissional, você não existe. Ele é a sua identidade. Então, se você tem a pretensão de que as pessoas conheçam você como profissional, que elas confiem na sua trajetória, que elas confiem que você será alguém que corresponde àquilo que ela espera, postura é imprescindível. Então, vamos lá. Começa com a nossa aparência, né? Muitas vezes a gente ouve aquela conversa de o livro se conhece pela capa, o hábito não faz o monge, ou a aparência não é tudo, o que importa é o interior. São falas que realmente têm um sentido, têm uma importância, têm um propósito. Mas quando se trata de profissionalismo, não é bem assim. Sim, um livro se conhece pela capa.
Você olha a capa do livro, ela vai estar te trazendo as informações que vão te instigar a querer ler o livro. E não só o título, não só o conteúdo, não só do que se trata aquele livro. Então, uma capa bem elaborada, com ilustração pensada e dirigida ao tema, com cores, desenhos de letras, mil coisas que podem ser colocadas ali, né? Podem ser utilizadas para fazer aquela capa, vão atrair o leitor, além do tema. Se alguém procura alguém de qualquer profissão, né, algum profissional, um engenheiro, um médico, um dentista, um terapeuta, essa pessoa já tem um desejo pela área de atuação daquele profissional. Se eu procuro um engenheiro, eu estou pensando em construir. Se eu procuro um dentista, é porque eu estou precisando de ajuda nesse âmbito, não é isso? Se eu procuro um médico, eu tenho alguma necessidade também nessa direção. Se eu procuro um terapeuta, eu estou precisando da ajuda terapêutica. Aí eu já estou atrás do conteúdo. Eu já tenho um motivo e um desejo de busca. Para escolher é que tudo muda de figura. Mesmo se tratando do livro, como a gente usou como exemplo. Existem muitos livros, muitos autores falando da mesma coisa, do mesmo tema. Por que é que eu vou escolher este ou aquele? Então vamos voltar lá na postura da capa, daquilo que eu mostro, daquilo que eu trago como aparência em primeiro lugar. Tem outra fala também que diz assim, a primeira impressão é a que fica. É claro que a gente tem sempre a segunda chance, não tem isso também? Né? Todo mundo tem o direito a uma segunda chance. De repente, a primeira impressão não ficou muito boa. E você pode ter a oportunidade de corrigir isso. Ou não. Então, essa preocupação de fazer as coisas funcionarem da melhor forma desde o início é muito importante que a gente tenha. Na postura profissional, existe como se colocar. Como se vestir, como se comportar, como falar, o momento em que você fala, o momento em que você não fala. Existe também a visão que o outro vai ter de você na sua apresentação. Então, sim, cabelos arrumados, se for um homem, barba feita, um mínimo de cuidado com o rosto, no caso da mulher, uma roupa que demonstre, sim, até o seu modo criativo, até um pouco da sua personalidade, mas sem fugir da diretriz que você deseja manter. Não dá para você passar confiabilidade se você não deixa aquilo que está dentro de você como profissional já transparecer do lado de fora. As pessoas atingem o alvo em primeiro lugar pelo olhar. Os olhos chegam em primeiro lugar em todos os lugares para onde a gente vai. Então as pessoas vão estar olhando para aquele consultório, aquela sala, aquela página, se você atende de forma online apenas, e para a sua imagem quando você estiver diante dela, no caso do atendimento online. Essa sua imagem vem desde o ambiente que você está, o que tem nesse ambiente, até a luminosidade, até a roupa que você está usando e o cuidado que você teve com a sua aparência. Isso é muito importante. É o primeiro momento de você se mostrar, é a primeira oportunidade, né? A primeira impressão é a que fica, não é isso? Sim, isso é importante. Tem muitos vídeos veiculados na internet, eu vi vários deles e vocês devem ter visto já também, mostrando a diferença de como as pessoas são aceitas ou atendidas, às vezes, em algum comércio, ou existe uma comunicação com elas em qualquer lugar público, se relacionando ao modo como elas estão vestidas, ou até mesmo a higiene ou a postura. Tem vídeos de restaurantes, tem vídeos de shopping, centers, mostrando a pessoa numa situação onde ela aparece primeiro de uma forma desgrenhada, suja algumas vezes, ou até falando de um jeito assim, escrachado. E depois ela volta, limpa, arrumada, bem alinhada, e aí ela é atendida novamente naquele mesmo lugar. Se você ainda não viu, nós vamos deixar aqui um exemplo de vídeo para você dar uma olhadinha nisso que a gente está falando. Sim, isso vai fazer muita diferença naquele momento, porque os olhos
E aquela primeira impressão é que vai fazer com que haja um julgamento ali. Sim, as pessoas julgam. Elas julgam. Não julgar pela capa é pedir que ela dê uma chance novamente, não é isso? Mas veja só, a aparência, o hábito que não faz o monge, é onde a segurança mora. Quando a pessoa olha para alguém com uma roupa que já dá a impressão do nível intelectual dela, do nível de cuidado dela com o que você estará vendo, com a preocupação que ela teve em estar de uma forma melhor possível, isso já gera uma certa confiança. É para isso que existem vestuários próprios. Tá certo que quando você vai atender no atendimento online, não é necessário que você use um jaleco, se você é um terapeuta, tanto holístico como nós, terapeutas da TRG, ou até mesmo em outro tipo de terapia. Não há necessidade que você esteja usando um jaleco. Porque o jaleco, por exemplo, ele tem um aspecto de uniformidade, ou seja, é aquele que chama atenção para aquilo que você faz. Quando você está no hospital, no consultório dentário, num consultório médico, você percebe que a maioria dos profissionais ali, até atendente muitas vezes, usa um tipo de uniforme específico para aquele ambiente. Mas ali é um ambiente onde as pessoas vão se encontrar presencialmente. Já no atendimento online, não há essa necessidade. Mas nem por isso você pode estar lá de shorts e camiseta, aquela roupa mais surrada que existe dentro do seu armário. Porque ali mesmo, estando dentro da sua casa mesmo, atendendo aquela pessoa, você é um profissional. E o profissionalismo tem que ser mantido. Muito bem. Quando você vai num templo religioso, num lugar onde vai acontecer algo sagrado, também é exigida uma postura no vestuário. Também é olhado como é que você se comporta lá. Como que você fala, o tom da sua voz, se você se senta de forma adequada, principalmente sendo mulheres. Mas mesmo assim, como o homem não vai vir nesse tipo de ambiente de short, chinelo, bonezinho virado para trás, isso não vai acontecer. Porque existe ali, no ar até, mesmo que não seja uma exigência contundente, mas de forma velada, no ar no ambiente daquele lugar, a ideia de que exija-se que você tenha uma postura, tanto na roupa que você está usando, quanto no seu comportamento ali. E assim, em vários ambientes. O ambiente jurídico, por exemplo, em tribunais, ou até em momentos de audiências, seja vara civil, criminal, do trabalho, acontece a mesma coisa. Quem já teve essa experiência sabe do que eu estou falando. Hoje você talvez não veja o juiz andando por ali com aquela toga e tudo mais. Mas dentro da sala de audiência, tanto quem vai para ser atendido ali, né, por conta de um processo, como o advogado e também o juiz, tem que ter uma postura na vestimenta. Tem um uso de roupa, né, de acessório, de alinhamento esperado daquelas pessoas que vão entrar naquele tipo de sala, naquele tipo de situação que vai estar acontecendo ali. Então percebe que no profissional a gente tem que entender isso em primeiro lugar. É uma construção profissional. Você tem que se ver dessa forma. E isso é neurociência, porque o cérebro ele funciona assim com o visual. Na verdade, nós enxergamos com o cérebro. Os olhos são o veículo, né? Então, ao ver alguma coisa, ele já traz uma informação, um pensamento, uma ideia e às vezes uma reação. Por isso, aquilo que a gente comentou do shopping, de lugares onde a pessoa chega de forma não muito bem alinhada, ou às vezes até bem ruim, né, de higiene e roupas rasgadas ou coisa do gênero, não importa que ele tenha dinheiro para fazer o que ele quer fazer. O olhar já gera um constrangimento, o olhar para aquela figura já gera uma situação constrangedora. E por isso muitos lugares de comércio não vão aceitar a presença de alguém estando desta forma dentro do seu estabelecimento, principalmente se refere à higiene, principalmente se o ambiente for de alimentação. Pensando dessa forma, nós temos que ter essa consciência. Nós, como terapeutas, temos que ter a ideia de que nós, com o nosso comportamento
físico, de vestimenta, de fala, de cuidado. Nós vamos transparecer o profissional que nós somos. Ah, mas às vezes a pessoa, né, como que é? O crime do colarinho branco, ou seja, mesmo que o terno e a gravata estejam ali, não significa que aquela pessoa é uma melhor pessoa, que ela é honesta, que ela é correta e que ela vai ter uma atitude boa. Verdade. Da mesma forma, qualquer outro cuidado profissional. Um engenheiro, um médico, um dentista, um terapeuta. Realmente não são garantias de profissionalismo e de excelência. Mas, voltando naquilo que a gente já viu desde o começo da minha fala aqui, a gente sabe que esta impressão tem que estar em nós logo de cara, para que a gente tenha a oportunidade de mostrar o nosso lado profissional, para que aquela pessoa já tenha se sentido segura diante de nós e queira nos aceitar como o profissional que ela está escolhendo ali naquele momento. E isso já vem conosco desde que a gente tem uma formação profissional, aprendeu o método, o conteúdo, vai colocar em prática, até o outro passo, que é a nossa identidade visual. O que é a identidade visual? Hoje são as informações que você passa sobre o seu trabalho nas redes sociais. Então, a sua página no Instagram, a sua página no Facebook, em outras redes que você acha necessário ter uma página para fazer a sua identidade visual. Então, ali também tem essa preocupação. Quando a gente estuda, a gente aprende sobre isso. Mas na hora de colocar em prática, muitas vezes as pessoas ou esquecem ou não tem como alguém que te oriente para fazer isso, não busca uma orientação e uma ajuda. Então aqui, esse canal, esse propósito de estar aqui, traz por trás esse desejo de esclarecimento, de dica, de ajuda, de chamada de atenção para essa necessidade. Então sim, lá nas suas redes sociais, você também vai ter que colocar os conteúdos e se comunicar dentro de um padrão de estética, dentro de um compromisso com este olhar de quem é que eu quero que a pessoa veja do outro lado. Como que o meu cliente vai me perceber quando ele estiver procurando ali a ajuda profissional que se refere àquela que eu ofereço? Então, esse cuidado também vem desde nós, depois de formados, e quando você começa a atender, mesmo online, depois de forma presencial em alguns casos, até as nossas redes sociais, o que a gente coloca lá. Hoje em dia, existe esse cenário onde muitas empresas, antes de contratar os seus funcionários, olham as suas redes sociais. É a realidade. Agora, veja bem, aquele funcionário ele pode moldar a pessoa, ele pode ter a oportunidade de organizar aquilo dali da forma que ele achar melhor em relação àquela pessoa, aquele funcionário. Já o profissional não é dessa maneira. Ele já vem pronto. O cliente precisa que ele ofereça para o cliente o melhor trabalho, né? Então, vamos lá. Ele precisa ter a confiança de que ele vai receber aquilo que ele está procurando. E a gente precisa ser aquela pessoa que vai oferecer o que ele precisa e o que ele espera. Muito bem. Quando a gente faz esse caminho de construção nosso, de fala, de postura, nós compreendemos que existem dois momentos de fala e de comunicação. Esse aqui que eu estou fazendo e eu quero falar da melhor maneira, eu quero colocar as palavras de forma correta, quero construir uma ideia que você entenda do começo até o final, quero usar a concordância verbal que é a correta e quero que essa comunicação seja construída da melhor forma, de uma forma mais cristalina, mais estruturada, mas também sem palavras que as pessoas não vão entender. Também sem usar uma conversa com uma construção assim erudita, onde eu faça colóquios e as pessoas vão ficar ali boiando. Mas também a gente não faz uma comunicação nas redes sociais falando em gíria, mascando chicletes, dizendo meias palavras e ficando, né? Ah, sei. Beleza? Né? Por quê? Não funciona assim.
Aqui eu quero fazer uma comunicação que seja atrativa. Para quem está ouvindo aqui que eu estou falando, é meu colega de trabalho, de profissão, ou é uma outra pessoa que vai estar me conhecendo através desse vídeo. E que isso atinja as pessoas, levando a mensagem que eu quero passar, mas também uma pessoa que gosta de uma comunicação correta e bem construída, se sinta feliz e confortável escutando o que eu estou falando aqui. Em outros momentos, nós estamos no grupo de família, a gente conversa à vontade, a gente fala do nosso jeito tranquilo, sem se preocupar com construção. Então, esses dois momentos têm que ser claros para nós. Se eu estou atendendo como um profissional na consulta, na sessão de terapia, no vídeo que eu estou gravando para o meu canal sobre uma informação que eu quero falar da minha profissão, do meu modo de agir, de atender, eu tenho que usar essa fala. Eu tenho que saber concordância. Eu tenho que falar a minha língua. Se eu moro no Brasil, eu falo português. Se eu não sei falar, se eu tenho essa dificuldade, eu vou ter que me esforçar. Eu vou ter que estudar. Eu vou ter que treinar. Eu vou ter que fazer um trabalho nessa área, porque é uma área onde a comunicação é importante. Mesmo nós que temos uma técnica a ser aplicada, diferente da psicologia, que é mais troca, né, de conversas ali durante a sessão, no caso do TCC, né, que é a cognitivo-comportamental. Mesmo assim, nós fazemos uma comunicação com a pessoa logo de cara, quando ela nos conhece, ou por nossa rede social, ou por alguém que nos indicou, mas que ela vai procurar saber mais de nós na nossa rede social. Portanto, sim, é muito importante que eu já tenha ali uma postura, que eu coloque ali o meu modo de ser, desde a criatividade e da atuação profissional, mas também com integridade, com ética e com preocupação de como isso vai chegar para outra pessoa. Porque assim, da mesma forma que eu procuro um profissional quando eu preciso, em qualquer área, eu preciso saber como é que aquele profissional atua na área dele. Eu vou procurar saber isso. Se eu tenho uma indicação de alguém que eu tenho confiança, isso já é um meio caminho andado. Mas se eu conto apenas com as informações que alguém vai encontrar através de uma veiculação, ou seja, algum vídeo que eu postei, um tráfego pago que eu fiz, ou até mesmo que alguém me indique, mas não é alguém tão próximo de mim, e essa pessoa vai buscar o conhecimento sobre mim nas redes sociais, então a minha preocupação é o que será que ela vai encontrar lá? Como é que aquelas informações estarão lá a meu respeito? Qual é a linha de construção que eu me utilizei para fazer as minhas páginas nas redes sociais? Pensando dessa forma, a gente não pode esquecer que, claro, já falamos que tem que ter uma aparência que transmita ali confiança e de postura daquela pessoa. Isso é importante. A fala. Eu sou alguém que sei do que eu estou falando. Se eu coloco um vídeo dizendo a respeito de traumas emocionais, feridas emocionais, feridas infantis, comportamentos gerados de uma ferida infantil, de superações que não aconteceram, repetições por conta do inconsciente, né? Se eu coloco informações a esse respeito, se eu coloco temas deste nicho, eu tenho que saber daquilo que eu estou falando. Esse é o primeiro passo. Também, como eu me coloco ali. Eu sou Rose Andrade, terapeuta da TRG, como falei no início aqui. Atuo nesta área. A TRG é uma terapia breve, que tem um protocolo, que pode ser aplicado de forma online ou presencial, e que ela faz com que você se conecte com todos os momentos da sua vida onde foram gerados traumas, que normalmente acontecem na infância. Então, isso daqui é o relato de quem sou eu e o que eu estou fazendo, que área eu atuo e como funciona a terapia da qual eu uso como ferramenta. Quando você se coloca dessa forma, você não precisa explicar quantas vezes você fez tal curso, o que tem por trás do meu conhecimento, além da TRG.
Se eu estudo a respeito de psicologia, Freud, Jung, Lacan, o que mais eu busco? Se eu leio livros, se eu tenho 55 diplomas em tal ou em tal área, eu não preciso dizer isso. Porque aquela pessoa está procurando um terapeuta. Se eu for para ela o terapeuta que ela precisa, se eu tiver o conhecimento que eu preciso para ajudá-la, então é disso que nós estamos falando. Também não adianta colocar dentro de um conteúdo sobre você aquilo que não é verdadeiro. Porque a ética profissional é muito importante. Então, sim, em alguns momentos de grupos que a gente participa e troca de conhecimento, que a gente sana dúvidas, onde cada um traz um pouco da sua experiência profissional para, né, até contribuir com o outro e ajudar e tudo mais, nós encontramos essa questão. A questão de como eu me intitulo, né? Essa fase de construir a imagem tem que ter esse cuidado. Como é que eu vou me intitular? Como é que eu chamo o meu cliente? Como eu chamo o meu espaço? Consultório? Doutora Rose? Paciente? Então, isso ficou pairando por algum tempo entre várias conversas de grupos de WhatsApp. E aí a gente, aproveitando aqui sobre postura do terapeuta, né? Como é que ele deve se colocar, não só diante do cliente dele, não só diante da tela quando ele estiver atendendo ou na sala de atendimento que ele tenha, mas na sua trajetória profissional inteira. Portanto, nós até temos num dos nossos grupos privados, que eu vou falar um pouquinho depois também, que é a comunidade, alguns vídeos da parte de uma pessoa que tem conhecimento jurídico falando de sanções que podem acontecer se você se colocar nas redes sociais prometendo aquilo que você não é capaz de cumprir, como prometer cura, resolver as questões da vida da pessoa, física, emocional, psicológica, se colocar como alguém que não tem uma validação de conhecimento, né? Você não tem ali uma certificação, um curso que dão a você um título que você às vezes traz para si mesmo. Então, por exemplo, doutor, jamais. As pessoas fazem isso. Eu sou técnica de raio-x também. Trabalhei na UPH da minha cidade em plena pandemia. Quando eu estava lá, eu usava um jaleco, luvas, máscara, cabelo preso, aquilo que aconteceu em toda a área médica quando aconteceu a pandemia. E é lógico, o meu jaleco de raio-x tinha um símbolo aqui do lado, né, que é um símbolo próprio para a área de radiologia, e o meu nome, Técnica Rose Andrade. Mas as pessoas não vão parar para olhar o meu símbolo e nem o meu nome ali, se está escrito doutora ou não está. Eles chegavam para a gente dizendo, doutora, preciso fazer esse exame, e entregavam o documento ali. É natural, porque as pessoas, elas costumam associar, né? Se você usa um jaleco, você está na área da medicina, deve ser doutora. Eu também, no meio de todos aqueles funcionários que existiam lá na UPH, na área que eu estava atuando, eu era a pessoa com mais idade, uma pessoa mais madura. A maioria eram rapazes e moças bem mais jovens. Então, a pessoa acreditar que, obviamente, eu era uma médica, não era muito difícil, né? Mas eu gostava muito de dizer assim, não, eu não sou médica, eu trabalho no setor de raio-x. Então, pode me entregar que eu vou fazer isso aqui para você. E daí continuava o que eu tinha que fazer ali. Mas percebe que você é responsável por não levar a pessoa a erro. Você é que tem que ter o compromisso da transparência, de mostrar ali exatamente onde você atua, sua capacidade, seu conhecimento. Existem psicólogos terapeutas, existem pessoas que fizeram outro tipo de faculdade na área da saúde, né? E depois resolveram ser terapeutas. Existem pessoas que desenvolveram outro tipo de conhecimentos e cursos antes de ser terapeuta. Existe. Mas ela só pode se intitular doutor se ela tiver tido um título de doutorado antes. Aí ela não vai ser doutor porque ela é terapeuta. Ela vai ser doutor porque ela fez um curso de doutorado, depois de uma faculdade. Então ela tem que ter uma graduação, uma pós-graduação e um doutorado. E aí ela é doutor naquela área onde ela estudou. Como a gente sabe disso, a gente não vai levar a pessoa a erro, porque isso pode ter uma consequência errada para o nosso lado, né? Como alguém que está ali
caracterizado numa falsidade ideológica, um 171, um charlatanismo, o nome que seja que queiram dizer naquele momento. Quantas vezes a gente já viu a história de pessoas que se intitularam médicos e eles eram apenas esteticistas e cometeram erros gravíssimos, levando a pessoa, se não à morte, que a gente teve já casos assim na televisão, mas a situações gravíssimas de saúde, né? Depois sequelas horríveis e tal. Então, não é isso que nós pretendemos. A gente quer transparência, clareza, ética. Se a pessoa fala assim, num momento muito rápido, você não vai parar a sua vida para explicar para ela que você não é doutor. Porém, você precisa ver a situação e é sua responsabilidade esclarecer isso. Dizer, não, eu não sou doutora, eu sou terapeuta, eu sou psicóloga, eu sou psicanalista, eu sou terapeuta holística e assim por diante. É seu compromisso deixar essa transparência. E se alguém tem uma necessidade de se sentir assim melhor, maior, mais capaz, só porque tem diante de si um título, né? O modo como as pessoas te chamam, então ela tem um problema de autoestima. Então ela precisa rever ali essa necessidade de colocar títulos que não são seus, que você não teve um trabalho, um caminho antes de conquistá-los. E isso é comum mesmo. Nós temos, como eu disse, um vídeo com essa explicação, até porque existe essa questão de que as pessoas se acostumam, né? Lá na antiguidade, então era o advogado, ainda chamam de doutor, até hoje. E algumas outras áreas da saúde onde não é médico, né? A pessoa não fez medicina, mas ainda assim chamam de doutor. Não é esse o problema. O problema acontece quando você traz para você capacitações, títulos e constrói uma imagem de identidade digital ali, que vai ser passada nas redes sociais, de algo ou alguém que você não é. Porque isso daí traz para a classe toda o prejuízo. Não há necessidade de fazer isso. A necessidade é de que você se desenvolva, se aprofunde no seu conhecimento da sua área, seja um profissional de excelência, faça o seu trabalho. Não há necessidade de colocar coisas que não são verdadeiras, construir informações que não correspondem. Isso é ética. Então vai construir a sua página no Instagram, no Facebook, YouTube, TikTok, onde mais você queira. Coloque terapeuta fulano de tal. Coloque psi, se você for psicanalista também. Você pode pôr terapeuta e psicanalista. Mas você não precisa pôr lá terapeuta, psicanalista, aplicadora de reiki, massoterapeuta, viu? Vamos direcionar, fazer um foco. Porque essa lista enorme que você vai colocando lá não coloca você em lugar nenhum de verdade. Então isso é muito importante também. É por isso que essa orientação de marketing, de montar página, é importante que você busque orientação a respeito com alguém profissional que possa te ajudar a fazer esse trabalho de uma forma correta e que você não caia em erro. Nós tivemos relato de pessoas que tiveram problemas com as autoridades por conta de uma fala ou outra de uma forma não muito bem colocada, não muito bem estruturada nas suas redes sociais. E aí foi acusada mesmo de curandeirismo, charlatanismo, alguma coisa assim. Então, sim, esse cuidado é importante e está na postura do terapeuta. Na postura profissional, mas que reflete como é que nós somos na nossa vida pessoal. Porque um profissional, ele se constrói primeiro como ser humano, ele escolhe o seu caminho para trabalhar e ele se desenvolve como pessoa. Nós, da área terapêutica, temos um compromisso um pouquinho maior do que alguém está entregando nas nossas mãos o seu emocional, seu psicológico, sua história de vida, suas dores, suas feridas. Nós temos que ser para aquela pessoa alguém ético, alguém que busca o caminho mais correto que possa existir naquela direção e na sua própria vida. Nós temos que dar testemunho de honestidade, de postura. Por isso nós estamos falando aqui hoje sobre postura. Nós temos um grupo de WhatsApp muito grande, onde existem muitas trocas e que existem mais de 600 terapeutas. Nós temos também, neste mesmo grupo, divisões
de estado. Então, cada profissional, depois se coloca no seu próprio estado para trocar informações e vivência com o colega da mesma região do Brasil. E existe o grupo internacional, que são os colegas terapeutas que moram fora do Brasil. E ali, nessa troca e nessa interação, a gente percebe costumes diferentes, a gente percebe como os lugares, as regiões e como as pessoas foram criadas trazem nelas ideias diferentes sobre a mesma coisa. E essa interação faz com que a gente cresça, não só como terapeuta, não só como profissional, mas também como ser humano. E esse propósito que nós tivemos de ter esse grupo, de fazer essa interação, é porque a gente viu lá no começo da nossa trajetória o quanto isso estava faltando para os terapeutas. O quanto as pessoas buscam o sucesso profissional, o resultado já que ela queria desde o início, quando ela foi para essa direção, mas que ela não vê uma orientação, um segurar nas mãos mesmo para ajudá-la a se desenvolver e chegar lá. Porque nenhuma profissão a pessoa sai da faculdade, se for uma graduação, ela sai do curso que ela fez, né, se for um curso livre, e amanhã ela já está lotada de clientes, a não ser aquela que herde, né? Então, às vezes, um dentista, ele é do consultório do pai, um médico também, um engenheiro, né, um arquiteto, e assim vai, um advogado, ele já é de uma situação familiar ali na mesma área, aí o caminho dele vai ser mais fácil. Né? Até mesmo na área da psicologia, da terapia e etc. Se você tem um caminho desse, de repente ele é mais facilitado. Se você também olhou para isso antes de ir estudar, ou seja, você já é de um ambiente onde você atuava, que você sabe que ali vai ser muito rico para você atuar logo que você terminar sua formação. Aí também fica mais fácil para você. Mas o que a gente viu aqui é que a grande maioria não está nessa lista. A grande maioria está do zero, está começando do zero. Também formamos a comunidade ativa dos terapeutas da TRG, que visa esse desenvolvimento e traz, junto com o propósito de desenvolvimento, o projeto da expansão da TRG. Esse projeto é levar das empresas e todas as instituições o conhecimento dessa técnica, o quanto esse protocolo pode ajudar todas as pessoas, né? Então, os funcionários daquele lugar, os alunos daquele lugar, e nós vamos fazer depois um vídeo explicativo somente sobre a comunidade. Mas agora eu quis mencionar por quê? Porque nessa interação com todo esse tipo de área do Brasil, de costumes, né? Onde cada pessoa vem de uma criação diferente, se trata assim de um ambiente onde a gente realmente tem informações importantíssimas para o nosso desenvolvimento pessoal e profissional. Enriquece conviver com pessoas quando você deseja isso, quando você tem um propósito de crescimento e não de disputa. Enriquece você se sentir parte de algo e não querer um caminho só para você. Porque o grande mal que eu vejo hoje da humanidade é essa separação, essa colocação em disputas, masculino, feminino, tipo de área política que você, né, é partidário, cor, raça, credo. Isso enfraquece e não fortalece. Isso faz com que uma sociedade sofra, porque quando a gente está unido, a gente é mais forte. Isso é assim nas profissões também. Ou ao menos deveria ser. Com esse propósito, nós fizemos esse caminho dos grupos, da comunidade e agora também de enriquecer esse canal aqui do YouTube com temas, né? Com esses temas que a gente percebe ali que há muita necessidade. E como não dá para falar em 1 minuto, 2 minutos, conteúdos tão importantes como este. Portanto, assim, hoje, esse primeiro vídeo aqui do nosso canal do YouTube deste ano de 2026, porque existem alguns vídeos aqui que foram feitos no começo, mas de uma forma mais não direcionada. Este primeiro vídeo vem trazendo a importância dessa nossa postura profissional e pessoal. A importância de como eu me coloco,
tanto pessoalmente, num atendimento chamada de vídeo, no consultório onde eu atendo e para os lugares onde eu vou. Porque eu sou o meu cartão de visita, mesmo que depois você entregue ele com os seus dados lá. Eu sou quem passa a primeira impressão sobre alguém profissionalmente, desde as pessoas onde eu encontro, nos arredores da minha casa, a rua onde eu moro e as pessoas com quem eu convivo. Eu sou responsável por construir esta imagem e passar essa percepção profissional. Não adianta a gente querer resultados sem a gente construir o caminho primeiro. E a postura é muito importante. Todos os vídeos nós vamos trazer informativos, nós vamos trazer temas, nós vamos trazer situações aqui de conversa e temas que foram abordados mesmo em algum grupo, ou alguma conversa, ou algum atendimento, para enriquecer aquele que deseja aprender, se aprofundar, se desenvolver, ser um profissional de excelência. Portanto, você é livre aqui nesse canal. Para você escrever aqui embaixo uma sugestão, tirar uma dúvida e até um pedido de tema. Nós teremos também um momento de resposta. Você coloca aqui uma dúvida, uma pergunta, uma sugestão ou até uma discordância. Posso dizer alguma coisa que você acha que não devia ser daquela forma, que você não concorda. E coloque aqui para a gente falar sobre isso. Porque essa é a ideia. Conversa é uma troca. Quando um só fala e não aceita aquilo que o outro tem para dizer de volta, não está acontecendo uma conversa, não é um diálogo. Então, nós gostaríamos mesmo que vocês comentassem, perguntassem, fizessem sugestões, para que a gente faça esse canal crescer. Afinal de contas, é tão importante a gente ter um lugar onde a gente consiga aprimorar aquilo que tem a ver com a nossa área, com o nosso caminho. E você que está assistindo, que não seja terapeuta, que não seja nem da área da saúde, mas que entenda do que é que nós estamos falando. O que é o psicológico, o que é o emocional, como é que a gente divide essas duas partes e atua na nossa vida com elas em equilíbrio. Como a gente faz para ser uma pessoa mais leve no nosso dia a dia, na nossa história de vida. Aqui no nosso canal você vai encontrar muita informação a respeito disso. Aqui embaixo também nós vamos deixar os links do nosso Facebook, do nosso Instagram, do nosso grupo de WhatsApp para terapeutas apenas e a comunidade ativa dos terapeutas da TRG para terapeutas apenas. Se você tiver interesse em estar nesse ambiente conosco, em caminhar nesse propósito conosco, você terá essa oportunidade bastando clicar aqui no link que estará disponível aqui abaixo. Espero que vocês tenham gostado desse nosso primeiro conteúdo. Espero que vocês realmente usufruam desse canal e de tudo que a gente vem a trazer aqui. Espero também esta troca, né? Este diálogo, que mesmo que ele não seja ao vivo online neste momento, por conta de não ser uma live, mas que vocês façam isso através dos comentários, para que a gente, no momento de resposta, faça essa conversa. Que quando você faz uma pergunta aqui e eu fizer o vídeo dando a resposta sobre ela, nós estamos conversando, nós estamos nos comunicando. Esse canal se inaugura hoje de uma forma especial e muito desejada, feita com bastante carinho, por alguém que ama a comunicação, por alguém que ama a troca interativa e que, usando o caminho dos conhecimentos terapêuticos, usando o caminho de experiência de atendimento, venha trazer aqui algum conteúdo que possa ajudar alguma pessoa em algum momento. É claro, como isso é de praxe, né? Peço que vocês, além de comentarem, curtam, compartilhem, convide os seus amigos, colegas terapeutas ou pessoas da sua família para virem aqui dar uma olhada sempre no nosso canal, que isso ajuda, né, a engrandecer, a alavancar e o YouTube compreender que o nosso canal é interessante. Espero vocês na nossa próxima edição, no nosso próximo vídeo. Até lá! Sucesso sempre!